Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente, professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Na aula anterior, nós estudamos sobre verbo intransitivo e verbo transitivo. Na aula de hoje, vamos estudar mais um pouquinho sobre a gramática normativa. Então, prestem atenção, se concentrem mais uma vez nesta aula para que vocês possam aprender e assimilar esse conteúdo. Tempos verbais. Esse é o nosso conteúdo de gramática normativa. Para a gente iniciar, vamos ler uma tirinha, tá bom? Búgio, o pai. Pai, aprendi na aula de matemática que algoritmo é um modo de fazer uma coisa. Ah, é por isso que você está todo pimpão, querendo um videogame novo, né? Sim! Então me mostre um algoritmo para você tirar boas notas. Será que existe um algoritmo para enganar os pais? Você é filho, com certeza encontrará uma sequência finita de regras que permite resolver este problema. O que ele quis dizer com isso? Nada de videogame. Gente, então você observa que o macaquinho ele estava tentando enganar o pai, que ele não aprendeu esse conteúdo. Nessa tirinha, nós vamos analisar as ações das personagens. Vamos lá, porque você vai entender que as ações, estados, fenômenos naturais representam os verbos, se eles estiverem conjugados em determinado tempo. Vamos lá, no primeiro quadrinho, vamos analisar essa fala. Pai, aprendi na aula de matemática que algoritmo é um modo de fazer uma coisa. Observem, gente, a palavra destacada. Aprendi. Aprendi é uma ação que está em determinado tempo. Eu aprendi. Os principais tempos são presente, passado e futuro. No caso, eu aprendi indica que tempo. Você observa que é uma ação que já ocorreu, que já aconteceu. Então, se trata de passado. Na gramática normativa, nós chamamos o passado de pretérito. Agora, vamos analisar outra fala do primeiro quadrinho. A fala do pai para o filho. Ele diz assim: é por isso que você está todo pimpão. Observem, gente, a forma verbal destacada. Está. Está representa o estado do macaquinho. Ele está todo pimpão. Só que esse estado do macaquinho, observem que se refere a um estado que ele está naquele momento, no momento em que o pai fala. Logo, quando algo ocorre no momento da fala, o estado do sujeito, uma ação que o sujeito faz, dizemos que está no presente, que o verbo está no tempo verbal presente. Agora vamos analisar uma fala do terceiro quadro. Leiam comigo, no último retângulo. Com certeza, encontrará uma sequência finita de regras. Olhem a forma verbal, encontrará. O macaquinho ainda vai encontrar. Ele encontrará. Observem que é uma ação que vai ocorrer ainda. Pelo fato de ser uma ação que irá ocorrer, chamamos de tempo verbal futuro. Nesses três exemplos que foram mostrados para vocês, vocês puderam perceber que os três principais tempos do verbo são pretérito, que significa passado, presente, que é algo que acontece no momento da fala, ou algo que acontece habitualmente, cotidianamente. Como, por exemplo, eu como maçã. Não estou fazendo isso agora, mas é algo que eu faço de maneira habitual, no dia a dia. Chamamos de presente. E o futuro, como o próprio nome diz, é algo que ainda vai ocorrer. Porém, pessoal, não temos somente esses três tempos verbais. Nós temos mais tempos verbais. Esses três tempos, pretérito, presente e futuro, são os tempos mais comuns. Vamos conhecer outros, tá? Vamos lá. Para a gente conhecer outros tempos verbais, nós vamos ler um texto. Nós temos que entender o verbo dentro do texto.
quando as ações ocorreram, ocorrem, ainda ocorrerão, que você consiga identificar a forma verbal no contexto e observe que tempo verbal aquele verbo se encontra. Vamos lá. Furto de flor. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber, e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem? Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem? Sendo o autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida, não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico das flores. Eu a furtara, eu a via morrer. Texto de Carlos Drummond de Andrade. Agora vamos analisar os trechos e as formas verbais desse trecho. O porteiro do edifício cochilava e furtei a flor. Gente, ele cochilava. Cochilava vem do verbo cochilar. O verbo cochilava indica passado, indica que o porteiro fazia aquilo. Só que esse passado é um passado que durou determinado tempo. Ele é um passado, chamamos de pretérito. Só que pelo fato de ter durado um período de tempo, então dizemos que é pretérito imperfeito. É o passado que ele se repetiu ou que ele se prolongou, que ele durou. Pretérito imperfeito. Vocês observem a terminação, ava. Quando tiver essa terminação, vá, essa desinência, então significa que está no pretérito imperfeito. Um passado que se repetiu ou um passado que se prolongou. Agora observem a forma verbal furtei. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a cor. Esse enunciador furtou a cor. Eu furtei. Observem que também é passado. Essa ação já ocorreu, a flor já foi furtada. Só que vejam que esse furtei, ele indica um passado concluído, acabado. Por isso, dizemos que está no pretérito perfeito, quando uma ação é concluída, acabada. Então, nós vimos agora que temos o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Pretérito perfeito, ação concluída, acabada. Pretérito imperfeito, uma ação que no passado se repetiu ou se prolongou. Quer mais um exemplo de pretérito imperfeito? O exemplo, eu brincava no parque. A forma verbal brincava indica que é passado, eu fazia isso. Porém, o brincava indica que aquilo era recorrente, eu ia ao parquinho mais de uma vez brincar no passado. Então, brincava é pretérito imperfeito, porque é uma ação de brincar, que no passado se repetiu. Chamamos de pretérito imperfeito. Agora vamos conhecer mais um tempo verbal, do pretérito também, do passado. Olha o exemplo, eu a furtara, eu a via morrer. Olha o furtara. Furtara também indica passado. É uma forma que não usamos mais no dia a dia. Furtara, comera, fizera, bebera, permanecera. Essas formas verbais, elas eram mais usadas no século XIX, XX. Hoje utilizamos de outra maneira. No lugar de escrever bebera, no lugar de falarmos bebera, falamos tinha bebido. Cheguei em casa, meu irmão bebera água. É um passado que ocorreu anterior a outro passado. Eu cheguei em casa, é passado. Só que antes desse passado ocorreu outro. Meu irmão bebera toda a água. Exemplo. Então, o ato de beber, a ação de beber foi anterior a outro passado.
Dizemos na locução: cheguei em casa, meu irmão tinha bebido. Cheguei em casa, meu irmão tinha comido. Falamos na locução, tinha comido, mas que equivale a comera. Chamamos de pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é um passado que ocorreu anterior a outro passado. Outro exemplo: cheguei à sala, a moça limpara. Cheguei à sala é passado. A moça limpara significa que antes desse passado de eu chegar, já havia ocorrido outra coisa. A moça limpara. Então, ela limpou antes de eu entrar. Chamamos de pretérito mais que perfeito. É a mesma coisa que cheguei à sala, a moça tinha limpado. Entenderam que nós temos os 3 tipos de pretérito? Perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Agora, sobre o presente do indicativo. Exemplo: eu sou poeta. Eu sou é presente, significa algo que é comum a esse enunciador de ele ser poeta, mas o presente também indica uma ação habitual que ocorre cotidianamente ou algo que pode estar acontecendo agora. Eu estou dando aula. É algo que está ocorrendo no momento da fala. Gente, esses tempos verbais que nós estamos estudando, eles fazem parte do modo indicativo. O modo indicativo, ele exprime certeza. É preciso que vocês saibam que nós também temos o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo subjuntivo, ele expressa dúvida, incerteza. E o modo imperativo, ele expressa ordem. Estamos falando dos tempos do indicativo, quando expressa certeza. E para finalizarmos, temos 2 tipos de futuro. Temos o futuro do presente, que significa uma ação que certamente irá ocorrer. Olhem o exemplo: eu cantarei no Festival Cultural do Colégio. Eu cantarei. Essa ação certamente irá ocorrer. Eu irei cantar. Chamamos de futuro do presente. Agora, o outro futuro, para nós finalizarmos, é o futuro do pretérito. Indica fato que deve ocorrer se uma condição for atendida. Se eu terminasse a lição, poderia ir ao cinema. Olha, que é um futuro, poderia, mas que foi impedido por algo. Por isso que chamamos de futuro do pretérito. Hoje nós estudamos sobre alguns tempos verbais do modo indicativo: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Eu espero que vocês assistam novamente a essa aula no portal Eduque Acre, para você internalizar melhor esse conteúdo. Muito obrigada!